Nesse momento, além da preocupação com a propagação do coronavírus e suas consequências graves, como muitas mortes, por exemplo, assim como vem ocorrendo em outros países, outro tema em discussão é em relação à economia, o que pode acontecer daqui em diante, não só para o empresário, mas também para o empregado, com a possível redução drástica do número de empregos em consequência dessa redução do movimento por conta dos sistemas necessários e reais de quarentena, logicamente. Aqui em Teresópolis, o Sincomércio está preocupado com essa situação e anunciou algumas medidas, algumas intervenções. Para falar sobre essa situação, Igor Edelstein. Bom, Igor, logicamente a preocupação principal é com a saúde da população, né? Mas simultânea a isso é preciso pensar algumas medidas para que depois que a pandemia passar, não haja um desemprego muito grande, né? Medidas que certamente irão impactar na vida pessoal, na vida profissional. Mas quando a gente fala com relação a vidas, nós não podemos economizar, muito menos pensar em outra coisa que não salvar as milhares de vidas que estão em jogo agora. Então, mais uma vez, parabenizo a Diário, parabenizo a Prefeitura também, que tem convocado as instituições, e nós do Sincomércio não poderíamos ser diferentes. Nós estamos propondo medidas restritivas de trabalho que vai compensar num curto espaço de tempo uma possibilidade de um contágio ainda maior. O que a gente precisa, como obviamente tem batido muito, é que fatalmente não diria todos, mas 70% da população acabará contraindo essa doença. Agora, nós não podemos que isso aconteça num espaço de tempo curto, que vá sobrecarregar o nosso sistema de saúde e vá fazer com que não possa ser atendido da maneira coerente. Então nós temos que diminuir a circulação de pessoas, seja por onde for. Não é à toa que shoppings já estão fechados, ônibus já estão parando de circular para o Rio de Janeiro e vice-versa, e restaurantes também que vão atender por delivery ou apenas com 30% da ocupação permitida. Então o comércio não pode ficar de fora disso. O comércio é a grande força de Teresópolis. Eu sou contra o comércio fechar completamente, porque isso resultaria em outra crise, uma crise de demissão, uma crise do desemprego, o desemprego que já é um flagelo no Brasil, no Rio, em Teresópolis. Isso iria contaminar ainda mais a economia, gerando miséria, gerando dificuldade para sustentar as famílias. Então, contra o fechamento, mas é necessário atitudes drásticas, é necessário reduzir a carga horária do comércio, é necessário que o comércio de maneira total consiga reduzir o fluxo de pessoas. Então, hoje nós tivemos uma reunião com entidades representativas do comércio, com a Câmara de Dirigentes Lojistas, com o Convention, Teresópolis Convention, com o próprio Sincomércio. E, infelizmente, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores não pôde estar presente por motivos particulares. Mas nós, mesmo assim, fizemos a reunião e protocolamos, estamos entregando ao Sindicato dos Empregados para que nós possamos sentar e discutir antecipadamente, de maneira ordeira, de maneira que todos estamos no mesmo barco. Não existe vencedor na atual conjuntura. Nós temos que ceder. O empresário tem que ceder muito. O empregado tem que ceder um pouquinho também. E nós temos que sentar e diminuir a circulação de pessoas. Existem muitos comerciantes preocupados, porque não existe fórmula mágica. Se o comércio não fatura, não vende, é difícil garantir que dia 5 vai ter o salário, do caso do colaborador, ou mesmo dos fornecedores dos aluguéis. Então, o Sincomércio também, em conjunto com as demais instituições, oficiou a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, e eles já oficializaram, não só o governador Wilson Witzel, para que prorrogue questão de ISS por 90 dias, no caso de micro e pequenas empresas que possuem o artigo 179 da Constituição, que tem um tratamento especial. Essa prorrogação seria de 120 dias,
maior, seria de 180 dias, seriam 6 meses. Nós já protocolamos também na Prefeitura de Teresópolis um ofício pedindo a suspensão parcial ou total do pagamento do IPTU de estabelecimentos comerciais pelo prazo de 3 meses, assim como uma carência de 120 dias para qualquer parcelamento precedente. Então, qualquer refinanciamento, reparcelamento que esteja com a Prefeitura de Teresópolis, que eles consigam dar uma carência mínima de 120 dias. Então, existem várias atitudes em conjunto. Volto a falar da importância das pessoas se envolverem, desde o indivíduo consumidor até o prefeito do município. E eu tenho visto esse envolvimento por parte da prefeitura, por parte dos empresários, querendo ceder, querendo abrir mão, querendo realizar um prejuízo mais controlado, para que a gente evite que esse prejuízo, não prejuízo financeiro, mas prejuízo de vidas seja muito grande. Imagina que tragédia nós termos estabelecimentos fechados por pessoas contaminadas. Então isso é uma tragédia, a meu ver, pior do que a tragédia ainda de 2011, porque é uma tragédia que vai acontecer, nós não sabemos o que vai acontecer. O ser humano, ele é muito solidário na tragédia. Nesse caso, nós temos que ser solidário antes da tragédia. Nós temos que se dar as mãos, nós temos que unir os meios de comunicações, televisão, jornal, rádio, prefeitura, porque o que vai vir são momentos difíceis e nós precisamos dessa solidariedade antes. Bom, obrigado, Igor. Tá aí, esse realmente é um momento de união, de conscientização para evitar que Teresópolis chegue em situações graves como vem acontecendo em outros países. Com informações da redação do Jornal O Diário para Diário TV, Marcelo Medeiros.